Essa aula de hoje nós vamos dar sequência aí aos nossos assuntos sobre países emergentes, né? Então, para enfatizar, vamos fazer um reforço falando de outros dois países emergentes. Bom, primeiramente a Rússia, né? É um dos maiores países em áreas territoriais herdadas da União Soviética, país socialista. Então herdou também todo o complexo bélico, né, e a maioria de suas riquezas subsolo devido à grande extensão territorial. A Rússia tem uma economia renda média, mista, né, com algumas indústrias, e desde a década de 90, né, após a sua independência, a mudança de regime, que ainda está em transição, do socialismo para o capitalismo, enfrenta alguns problemas, mas dentre os países desse sistema é o que melhor está estruturado. Bom, nós temos ainda a industrialização ocorrida no último século, né, do Império Socialista, como eu havia falado, e a de maior concentração é a região de Moscou, né, que é a indústria têxtil, indústria automobilística, material ferroviário, aeronáutico. Você vê que é uma indústria bastante diversificada. Tá? Nós temos aí os tigres asiáticos, que é outro grupo de países, né? Os originais países que iniciaram esses tigres asiáticos Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Isso porque nós temos novos tigres asiáticos, são novos países. Então, desde a década de 70, ele vem desenvolvendo a indústria, né? Que é uma indústria bastante agressiva, agressiva no sentido de estar em toda a parte do planeta, né? Competitiva, porque os preços são acessíveis, o mercado do consumidor bastante amplo. Os tigres asiáticos alcançaram esse desenvolvimento, né, de exportação econômica, e hoje são os países emergentes que mais se destacam. Então, nós temos os BRICS. Os BRICS é uma sigla, né, onde se refere aos países Brasil, Rússia, Índia e China. E, posteriormente, né, a gente vê que a África do Sul compôs esse grupo inicial, né, de países emergentes que estão em pleno desenvolvimento de suas indústrias e de exportações, né? Então, são países promissores, né, no contexto econômico, no cenário mundial. Bom, há alguns índices econômicos, os BRICS, né, que são, por exemplo, eles têm 25% do território do planeta, é uma área bastante grande, um quarto do planeta, devido à quantidade de países que compõem esse grupo, e 40% da população mundial, ou seja, um mercado consumidor bastante amplo. Então, a produção tem mercado consumidor. Bom, as nossas atividades, pessoal, as questões de 1 a 9, na página 154, então as questões devem ser entregues até o 19. Por quê? Porque a quantidade de questões, 9 questões, para que a gente não possa estar toda semana passando questões onde o aluno vai atrasar devido às outras disciplinas. Então, não vamos procurar fazer o mínimo de atividades, mas com questões a mais, para que o aluno tenha esse tempo hábil de estar fazendo e respondendo. Tá? O prazo de entrega é para que a gente não possa terminar o mês e o aluno ficar devendo atividades que é ruim para a gente avaliar. Então, nós estamos dando um tempo significativo para que todos possam fazer essa atividade, né, e entregue a tempo para nós, tá bom? Então, façam as atividades. Então, na próxima aula, a gente vai apresentar um trabalho, um exercício já corrigido. Nós vamos comentar, porque é um exercício com questões do Enem, para que todos tenham uma noção, uma ideia de quais as questões que vai cair no Enem, como analisar, tá bom? Então, um abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.